Estamos aqui novamente para termos uma comunhão na palavra, buscar a face do Senhor para que Ele possa nos alimentar, suprir a sua igreja. Bom, irmãos, hoje eu vou falar, o tema da mensagem de hoje é trazer à memória o que pode dar esperança. Bom, esse texto está no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler do 21 até o 24, tá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Versículos de grande encorajamento, né, irmãos? Quero trazer à memória o que me pode trazer, o que pode me dar esperança. Agora eu quero ler também, porque nós continuamos o nosso estudo de 2 Pedro, e nós vamos, dentro desse tema, nós vamos abordar o capítulo 3 também de 2 Pedro. Mas eu queria agora só ressaltar versículos 11 e a primeira parte do versículo 12, que diz o seguinte: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda ou a parousia, a presença do dia de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nos ajuda a esperar e apressar a tua volta, Senhor. Senhor Jesus, não queremos nos perder nos nossos pensamentos, nas nossas dúvidas e aflições, Senhor. Mas nós queremos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Senhor Jesus, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquilo que realmente nós esperamos. Não somente esperamos a tua vinda, Senhor, mas em Ti nós esperamos, Senhor. Senhor, que abençoe esta palavra neste dia, para que nosso coração possa ser aberto e nós possamos realmente ter uma mudança de pensamento. E que aquilo que nós pensamos, Senhor, seja proveitoso e que possa ser útil para apressar a tua volta. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos lá. Esse versículo de Lamentações que nós estamos usando como base para a mensagem de hoje, ele é um versículo bastante conhecido nosso, porque a gente gosta dele, né? Quando fala, quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Tem até música, tem alguns hinos que falam a respeito deste tema. Mas eu queria fazer uma abordagem um pouco mais ampla disso, né, dentro do contexto em que esse versículo foi dito, tá? Se vocês lerem todo o capítulo 3 de Lamentações, bom, o próprio livro ele já fala do que se trata, né? Lamentações de Jeremias. E nesse livro ele destila muitas lamentações. E o capítulo 3, ele é bem pesado nesse sentido, né? Ele começa dizendo no capítulo 3 que eu sou um homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne, edificou contra mim, fez-me habitar em lugares tenebrosos, cercou-me de um muro que já não posso sair. Ainda que clamo e grito, ele não admite a minha oração. Irmãos, esse texto ele é bem pesado, bem pesado. Ele chega a dizer no versículo 17: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. E ele fala para a sua própria vida assim: lembra-te da minha aflição e do meu
pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. Olha só, eu queria chegar nesse ponto, né? A minha alma continuamente os recorda. Ou seja, a alma do Jeremias aqui, ele era cheias de recordações. E essas recordações amargas, de situações que ele estava vivendo, que ele tinha passado. E vamos dizer assim que ele realmente passou por situações muito difíceis que marcaram a sua alma de uma maneira bastante profunda. Eu acho que todos nós, irmãos, talvez não na intensidade com que Jeremias passou por essas situações, mas todos nós passamos por situações amargas essas situações registram na nossa alma e pontuam esses momentos e ficam gravados na nossa alma. E aí ele diz assim, que a minha alma continuamente os recorda. Então nós lembramos e lembramos e lembramos. Eu acho que tem pessoas que realmente elas guardam mágoas, sentimentos e situações de maneira muito profunda e elas se perpetuam na vida por muitos e muitos anos. Mas nós estamos aqui, irmãos, para que a nossa vida ela tenha sentido positivo. E aí no versículo 21, o Jeremias ele resolve dar uma pausa nessa lamentação e ele fala assim, espera um pouquinho, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu acho que aí é um ponto de virada, é um ponto de inflexão que também na nossa vida nós precisamos considerar que nós precisamos fazer essa virada. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, chega das coisas negativas, chega dos problemas, chega das aflições, chega das mágoas, dos sofrimentos, e não significa que nós vamos passar uma borracha nisso tudo e ele vai deixar de existir. Eu quero dizer que não é isso que deve ocupar os nossos pensamentos, ocupar a nossa alma. E aí, quando ele fala que ele quer trazer à memória o que pode dar esperança, aí as coisas que ele se lembram, irmãos, são esses versículos que nós lemos a seguir. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que nós possamos lembrar disso, irmãos, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Isso, irmãos, é coisa profunda de Deus, que renovam as nossas esperanças diariamente. E já pela manhã, irmãos, nós temos que lembrar que as misericórdias de Deus, elas se renovam, né? E que grande é a tua fidelidade, mesmo a nossa fidelidade não sendo tão constante com relação a Deus, a dele para conosco é eterna, porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele já nos prometeu e ele está executando o seu plano de transformação na nossa vida, que começou com a nossa própria salvação, né? E a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Irmãos, são versículos, então agora, né, o Jeremias, ele dá essa virada e ele traz uma esperança. Mas o ponto que eu quero abordar aqui é com relação a essa questão da memória, sabe? O que é que nós trazemos na nossa memória? O que é que nós lembramos? O que é que fica na nossa alma registrada das coisas que nós vivemos? Nós temos duas opções, certo? Nós podemos fazer o registro das coisas negativas, mas também nós podemos fazer o registro das coisas positivas que Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso, irmãos, nós precisamos nos lembrar das bênçãos que nós temos recebido do Senhor. Todos os dias, irmãos,
no mínimo, toda manhã nós deveríamos nos lembrar que as misericórdias de Deus se renovam, e a renovação da misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O mundo jaz no maligno, o mundo está sendo consumido pelo maligno. Mas nós, irmãos, apesar de nós sofrermos o ambiente maligno, sofremos pelo fato de nós estarmos vivendo essa vida, nós não somos consumidos por ele. Tá? Então, nós precisamos prestar atenção. Se nós estamos sendo consumidos pelo mundo, nós estamos nos esquecendo que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Você quer ter esperança? Então, irmãos, você precisa trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. E a esperança é o próprio Senhor. A esperança é aquilo que Deus, Ele já no seu coração estabeleceu para que todos nós, o que cremos, vai acontecer, né? A salvação, a transformação, a glorificação, e um dia estaremos todos na glória com o Senhor. Mas até lá, nós precisamos aprender a viver a nossa vida de maneira que em nossa alma sejam registrados esses pontos que o Senhor tem feito, trabalhado na nossa vida, né? Essas inversões de negativo para positivo, né? Esses pontos de inflexão, né? Quando você está caindo e o Senhor muda a nossa sorte e nós crescemos na presença dEle. Bom, irmãos, isso é um alento para nós. Mas eu quero pegar esse contexto, tá? Daquilo que o Senhor tem falado a nós ultimamente na sua carta de segunda epístola de Pedro. Tá? Eu quero, dentro desse contexto, entrar na epístola de Pedro, porque Pedro ele começa da seguinte maneira o capítulo 3. Ele fala assim, irmãos: amados, capítulo 3 de 2 Pedro, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Irmãos, aqui a gente vê Pedro dizendo que essa já é a segunda epístola que ele escreve, e em ambas a preocupação dele era de despertar em nós, com lembranças, a nossa mente esclarecida. O significado dessa mente esclarecida é mente pura, mente sem contaminação. Então ele quer fazer despertar em nós, por meio da lembrança, a nossa mente sem contaminação. É uma palavra profunda de Pedro aqui. Primeiro, irmãos, com relação à nossa mente contaminada, nossa mente não pura, como ela se contamina? Ela se contamina, irmãos, com as preocupações do nosso dia. Ela se contamina com os dardos inflamados do inimigo, com as acusações do inimigo. A nossa mente, ela se contamina com as impurezas. A nossa mente se contamina com, talvez, excessos de informação que nós vivemos nesses dias, que nos deixam inseguros, com medo, nos deixam nervosos, depressivos. Então, o Pedro, irmãos, isso escrito há mais de 2000 anos, a preocupação de Pedro era já despertar em nós lembranças para que nós pudéssemos ativar a nossa mente pura, esclarecida. Irmãos, que nossa mente seja esclarecida, que nós possamos compreender quem nós somos, que nós possamos compreender o propósito de Deus, possamos compreender o contexto da vida,
do jeito que nós estamos vivendo hoje, para que nós possamos cooperar com o Senhor, mesmo em tempos de crise como essa que nós estamos vivendo. Bom, irmãos, esse texto aqui, já vou voltar para essa questão da lembrança aqui, mas esse texto do capítulo 3, ele está falando sobre a vinda do Senhor, né? E ele fala assim que nós precisamos recordar das palavras que já foram ditas pelo Senhor, pelas Escrituras, e lembrar também que o mundo que nós vivemos, ele está dizendo assim que nos últimos dias, no versículo 3 diz, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus próprios escárnios, andando segundo as próprias paixões. Bom, irmãos, eu não sei se naquela época já acontecia isso, ou essas coisas já vêm acontecendo desde aquela época, mas hoje, certamente, o momento que nós vivemos, a era em que nós vivemos, é uma era de escarnecedores, não é? Escarnecedor é aquele que faz pouco caso das coisas de Deus, que desprezam as coisas de Deus, achando que todas as outras coisas têm alguma importância, mas as coisas relacionadas a Deus, elas não têm importância. Escarnecem, elas desprezam as coisas de Deus. E eles andam segundo as suas próprias paixões, ou seja, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. Nós temos que nos cuidar para não incorrermos nos mesmos erros dessas pessoas que são escarnecedoras e que andam nas próprias paixões. Obviamente, né, irmãos? Nós estamos lutando contra essas coisas. Mas ele vai falar de novo aqui, porque eles deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da palavra de Deus, e pela qual veio perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ele está dizendo o seguinte, irmão, essas pessoas, elas já esqueceram que um dia o Senhor formou a terra, a terra ela surgiu das águas pela palavra do Senhor, mas que um dia, por causa do pecado do homem e das paixões e do escarnecimento das coisas relacionadas a Deus, essa terra foi julgada com água. Eles já esqueceram, não fazem lembrança mais disso, né? Nós sabemos que ele está se referindo ao tempo de Noé, né? E a palavra fala que a volta do Senhor será como no tempo de Noé. As pessoas escarnecem das coisas de Deus e elas andam segundo a sua própria concupiscência. Então eles deliberadamente esquecem que o propósito de Deus não é esse, né? Mas aí ele complementa dizendo que, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então eles também esquecem que, pela mesma palavra de Deus, que a terra foi julgada por água na época de Noé, ela será julgada por fogo. Diz que o Senhor prometeu que não iria mais julgar a terra com água, mas que julgaria com fogo. E que então essa terra está entesourando para o fogo, ela está se preparando, está juntando toda essa corrupção para que ela possa ser julgada um dia, no dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. Oh, Jesus! Irmãos, é uma palavra séria, uma advertência séria, porque se nós não pararmos para olhar a nossa situação diante do Senhor, nós corremos o risco de nós sermos esses escarnecedores, esses ímpios sim, sabe? De deixar as coisas de Deus baratas, deixar as coisas de Deus de pouco valor e valorizarmos excessivamente as coisas relacionadas a esse mundo, a este século, mesmo as preocupações desse século. E nós nos esquecemos de quem Deus é e que todas essas coisas, elas fazem parte do plano eterno de Deus, e essas coisas todas que estão acontecendo fazem parte também do propósito de Deus, que predizem a volta do Senhor, que antecedem a volta do Senhor, as aflições, as guerras, as epidemias,
os terremotos e todas essas coisas que a palavra descreve como sinais da volta do Senhor, nós nos esquecemos de que isso faz parte de um propósito e de um plano que está sendo cumprido rigorosamente. Irmãos, ele nos exorta: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aqui, novamente, essa exortação para que nós não nos esqueçamos, que para o Senhor ele faz esse jogo de palavras, ou uma profecia talvez, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós sabemos, né, que nós podemos entender isso como sendo o prazo que o Senhor deu para a sua volta. Existe até aquela relação, né, entre o Senhor ter criado todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, e nós sabemos que nós estamos vivendo pela contagem de Adão até agora, mais ou menos estamos no final do 6º dia, dos 6.000 anos, e que depois dos 6.000 anos ainda vem o 1000 anos do milênio, do reino milenar do Senhor. Então há também essa interpretação de que nós talvez estejamos no final do 6º dia, então agora chegou a hora do descanso, e o Senhor promete lá em Hebreus, né, fala sobre esse descanso. Então nós podemos fazer essa interpretação que talvez nós estejamos vivendo o final do 6º dia, e em breve estaremos iniciando o último dia, ou os últimos 1000 anos, que seria o reino do Senhor. Mas aqui, irmãos, ele novamente fala que nós não devemos esquecer, essa lembrança dele, né? Essa insistência dele com relação a lembrar e esquecer, irmãos, porque o nosso coração ele se esquece rapidamente das coisas que Deus tem feito para nós, que tem trazido para nós. Mas ele continua, falou: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de longanimidade, que o Senhor está nos dando a oportunidade de nós chegarmos ao arrependimento. Aqueles que não se arrependeram, que não creram no Senhor, esse é o momento de você crer, de você se arrepender e se voltar, porque você, querendo ou não, crendo ou não, nesse momento, o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. As coisas que estão previstas para acontecer, vão acontecer, você crendo ou não. Mas se você crer nessa palavra e você se arrepender nesse momento, você tem esperança, porque o Senhor pode entrar na sua vida e vai transformar o teu viver e vai te dar a vida eterna. Bom, aproveite, né? Se você ainda não creu no Senhor, creia, porque o Senhor está sendo longânimo, mas o tempo está passando. Tic-tac, 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 o tempo está passando. Não se esqueça, porque o Senhor, ele virá como um ladrão, né? O dia do Senhor virá como um ladrão, e os céus passarão, e os elementos se desfarão, e as obras da terra todas serão atingidas. Mas aí ele faz uma recomendação. Versículo 11 do capítulo 3 de 2 Pedro. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Bom, irmãos, isso com relação a nós, tá? Nós que entendemos o propósito de Deus e entendemos que essas coisas acontecerão, e que nós não nos esquecemos do que Deus é e do que Ele espera de cada um de nós, nós devemos viver, então, em santo procedimento e piedade. Então, a nossa vida, ela deve corresponder àquilo que nós cremos. A nossa vida deve corresponder àquilo que nós temos no nosso coração como lembrança de que Deus começou, a obra que o Senhor começou e que Ele está cumprindo em nós. Então, viver adequado de procedimento, de santo procedimento e piedade. Dessa forma, irmão, nós estaremos esperando, e não só
esperando, apressando a vinda do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. Eu gosto de saber que nós podemos, pelo nosso procedimento, apressar a volta do Senhor. Isso implica realmente uma vida centrada naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mas eu preciso, irmãos, ainda lembrar como Pedro, o contexto dessa palavra, ela é a lembrança, né, irmãos? Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, que no capítulo 1, quando Pedro começa essa carta, ele começa essa carta dizendo no versículo 12 que por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada. Esse versículo aqui, ele já fala, irmãos, no começo, que ele queria fazer-nos lembrar, desde já, né? Embora estava certo de que nós já estamos vivendo a presente verdade, né? E nela confirmados. A intenção e o cuidado de Pedro aqui, irmãos, é de sempre de trazer a lembrança. Considero justo, ele continua, enquanto estou nesse tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças. Irmãos, eu queria também, nesse sentimento de Pedro, também exortar os irmãos, né, que os irmãos tragam a lembrança, tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Ele fala de que ele já estava certo de que, para quem ele endereçou essa carta, que eles já estavam vivendo e andando na presente verdade. A presente verdade, irmãos, é aquilo que o Senhor está falando hoje para você. O que o Senhor está falando hoje no seu coração. Você está andando naquilo que o Senhor está falando hoje? E eu espero que sim. Eu espero também, irmãos, que eu esteja andando na presente verdade. Para que eu ande na verdade e na presente verdade, eu só quero enfatizar essa questão da presente verdade, que não é somente a verdade, a palavra Senhor como aletheia, mas a presente verdade, que é o falar atual do Senhor, é aquilo que Ele está falando hoje para a igreja. Hoje, exatamente o que o Senhor está falando hoje para a igreja. É o falar atual, é a palavra rema do Senhor, é aquela que sai da boca do Senhor, que sai diretamente do Espírito para dentro do seu Espírito, tá? Então, nós precisamos estar andando na presente verdade. Para isso, irmãos, nós precisamos trazer a lembrança. Tudo aquilo que o Senhor ele tem feito na sua vida. Eu quero que você se lembre disso, irmãos. Eu quero que você repasse toda a sua vida nesses últimos meses, nesse último ano, nesses últimos anos, nessa última década. Irmãos, lembre-se de todas as bênçãos que você recebeu de Deus, mesmo você não merecendo, muitas vezes. Quantas vezes o Senhor, pela sua misericórdia, Ele, muitas vezes como crianças ainda, bebês espirituais, o Senhor com muita paciência e longanimidade, o Senhor cuidou de nós e nos tratou com amor, com carinho, e não muitas vezes merecedores de sermos repreendidos e muitas vezes até castigados pelas nossas artes que nós fazemos diante do Senhor. Mas o Senhor, com muito amor e misericórdia, tem cuidado de nós, irmãos, da nossa família, da igreja. O Senhor não se esquece de nós. E eu fico pensando, quando Pedro ele fala, ele traz esse assunto de trazer a lembrança e despertar para as lembranças que nós possamos ter com relação ao Senhor. Eu fico pensando as lembranças que o próprio Pedro trazia da sua experiência do caminhar com o Senhor no seu viver enquanto ele caminhou junto com o Senhor. Vocês conseguem imaginar, irmãos? O Pedro caminhando com o Senhor, vivendo todos aqueles dias, aqueles momentos, quantas coisas ele vivenciou juntamente com o Senhor,
quantas experiências ele teve juntamente com o Senhor. E não é porque o Pedro teve experiência física, real, palpável, viveu fisicamente com o Senhor, porque nós também podemos viver a experiência com o Senhor, porque hoje o Senhor nos deu o Espírito. E o Espírito é o que nos faz ter o relacionamento real com o Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos ter as mesmas experiências, mas eu fico pensando, né, nas experiências que o Pedro teve. Vocês se lembram, irmãos, quando o Senhor angustiado, olha só, tem várias experiências, mas eu lembrei de duas, né? É quando o Senhor angustiado, na véspera dele ser preso e ser levado para a cruz, o Senhor pediu para Pedro, Tiago e João que ficasse com eles um tempo para que eles orassem e intercedessem por ele. E o Senhor angustiado, naquela situação de extrema fragilidade como homem, né, ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele chegou a transpirar sangue de tanta tensão que ele estava naquele momento, e ele voltou para ver os três companheiros de oração. Não estavam orando, eles estavam dormindo. O Senhor voltou e os achou dormindo, né? Irmãos, eu acho que aquele despertar do Pedro deve ter sido muito marcante. Talvez tenha sido uma das experiências mais marcantes na vida de Pedro, porque o Senhor contava com Pedro naquele momento para que ele estivesse orando juntamente, dando os ombros para que o Senhor pudesse passar por aquele momento. Mas o Pedro, nem o Pedro, nem o Tiago, nem o João, né, eles conseguiram sustentar o Senhor em oração. E aí eles acordaram, e logo na sequência o Senhor já foi preso e já aconteceu toda aquela confusão dos soldados chegando com o Senhor, aquela correria. Eu imagino o susto que eles levaram. Mas eu fiquei pensando, irmãos, quando ele fala lá em 2 Pedro de despertar, eu acho que quando Pedro fala de despertar, ele se lembra daquele despertar que ele teve, daquele sono que ele teve, que ele não pôde ajudar o Senhor naquela oração. Por isso, talvez a súplica dele para que nós despertemos, ela tenha um peso muito grande. Nós precisamos despertar, irmãos, para que a gente possa cooperar com o Senhor no sofrimento, porque o Senhor, a palavra fala que nós precisamos cumprir o que resta dos sofrimentos de Cristo. Aquele foi um sofrimento que Cristo passou e ele precisou de ajuda naquele momento. E nós também, irmãos, agora precisamos cumprir aquilo que resta das aflições e dos sofrimentos de Cristo pela igreja, pelo seu corpo. Então nós precisamos, irmãos, acordar. Nós precisamos acordar, despertar para que nós possamos cooperar com o Senhor. E também, irmãos, no mesmo contexto, aquela experiência de Pedro, que naquela noite ainda, o Pedro negou o Senhor 3 vezes, não é? Eu acho que isso ele também traz na lembrança dele, esse momento que ele lembrou, o Senhor olhou para ele e ele caiu em si e chorou amargamente, né? Mas talvez a lembrança maior dele, irmãos, apesar de ter sido essa experiência negativa, foi que quando o Senhor ressuscitou, ele mandou um recado para Pedro, falou: diga a todos os apóstolos e diga a Pedro, tá, que se encontre comigo lá em Jerusalém, né? Então, irmãos, o Senhor lembrou de Pedro e fez uma referência especial a ele, para que ele pudesse entender que o Senhor, ele ainda olhou com misericórdia, ainda cuidou com misericórdia das situações que ele passou, mesmo negativamente abandonando o Senhor. Irmãos, nós não somos diferentes, tá? O Senhor está olhando para nós com misericórdia, está aguardando que nós possamos cooperar com Ele, possamos sustentar o Senhor na situação de ajuda, de oração, de dar os ombros. Quando nós damos os ombros juntamente com os irmãos e nós nos unimos
com os irmãos em oração, na palavra, na unidade, na edificação, no pregar do Evangelho, no viver uma vida santa e piedosa, irmãos. Isso tudo nós estamos fazendo com que tudo aquilo que o Senhor fez para nós trazemos à memória e nós vivemos isso de maneira real, prática, para a edificação e para que nós possamos apressar a volta do Senhor. Isso, irmãos, tudo está relacionado a uma atitude nossa, tá? Uma atitude de nós lembrarmos, trazer à lembrança aquilo que pode nos trazer esperança. Eu lembro que eu citei agora há pouco, né, a questão do descanso, né? O Senhor fez uma promessa, resta ainda um descanso, né? E o Senhor fala que para nós entrarmos nesse descanso é necessário a fé é o elemento necessário, é a fé. E nesse contexto da fé, nós lembramos que Abraão, ele foi alguém que não viveu pelas lembranças do passado, né? A Bíblia relata que ele andava nessa terra como um peregrino. Apesar de ele estar numa terra, ele peregrinou na terra da promessa como que em terra alheia. Quer dizer, ele não criou raízes nesta terra. E a palavra fala que ele esperava uma cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o edificador, uma cidade celestial. Ou seja, os olhos de Abraão, eles não estavam aqui na terra, estavam nos céus. Então o coração de Abraão é um coração que viveu nesse mundo, mas como se ele não pertencesse a esse mundo. Ele aspirava a uma terra superior, uma pátria superior, um ambiente superior, um ambiente onde a presença de Deus ela domina todas as coisas. E a própria palavra fala assim, olha, ele não andava nessa terra porque se ele usa até essa expressão, se ele lembrasse de onde ele veio, ele poderia voltar lá para Ur dos Caldeus. Então, ele não se pegava às lembranças do passado, mas ele trazia a lembrança, trazia no seu coração aquilo que podia dar esperança, irmãos. E hoje essa palavra, ela é para nós, para que a gente traga no nosso coração aquilo que realmente pode trazer esperança. Lembre-se, irmãos, lembre-se daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Lembre-se e valorize tudo aquilo que o Senhor fez por você desde a eternidade passada, né? Porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. No tempo, ele se encarnou para viver a vida humana, viveu, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos crer, receber a vida e aguardar a sua volta, mas tendo hoje, irmãos, hoje, um viver adequado, um viver condizente com a nossa esperança. Por isso, irmãos, vamos trazer à lembrança aquilo que pode nos dar esperança, que é a vida de Deus dispensada para dentro de cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz à lembrança aquilo que nos pode nos dar esperança. A Tua vida em nós, Senhor. A Tua vida em nós é o que nós nos lembramos, Senhor. Apaga, Senhor, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que se apega à nossa alma para nos deixar nesta terra, Senhor. Nós não somos desta terra, Senhor. Nós somos de uma terra celestial, Senhor. Queremos nos desapegar. Por isso, Senhor, traga ao nosso coração aquilo que pode nos trazer esperança, Senhor. A Tua vida, o Teu propósito, o Teu plano eterno, Senhor. Que Ele esteja vivo e esteja vibrante na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.